Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast SS Engenharia, feito de engenheiro para engenheiro. Estou aqui com um super profissional, um amigo querido, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Estou tendo a oportunidade de trazer nesse início pessoas que são do nosso relacionamento, mas são extremamente capazes, tá? São pessoas que são comprometidas e vivem da engenharia. Então, por isso que a gente tem trazido para esse bate-papo super especial, super solto, super leve, mas, claro, trazendo a realidade da engenharia no seu âmbito diário, né? E também sobre as dinâmicas de problemática que a gente sempre trabalha. Hoje eu estou aqui com o Hugo, tá? É um cara que eu vou deixar ele se apresentar como eu sempre deixo, mas é um excelente profissional, um cara que eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar no início da sua vida profissional, e ele vai falar por si só o quanto ele já avançou e vem avançando. Fala aí, Hugo. E aí, Ronaldo? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o convite, é uma honra, ainda mais vindo de você. O primeiro cara que me ajudou, né, a entrar nessa área de gerenciamento de obra, que me deu a primeira oportunidade para trabalhar como gestor de obra, né? Foi quando eu resolvi sair da minha vida de empresário e entrar nesse mundo da gestão. Já fazia gestão, mas agora gestão de obra para empresas, né? E é uma honra, agradeço. Fala um pouquinho de você, do teu currículo, do teu avanço dentro disso aí, para a galera entender um pouquinho. Mete bronca. Vambora. Então, me formei em 2019 na Unig, provavelmente você conhece bem, ali em frente à antiga UGB, né? Desde então eu fui empresário, resolvi abrir minha empresa, então fui empresário durante 3 anos, até 2023, se eu não me engano, né? E foi quando eu tive a honra de receber sua ligação, né? Me convidando para ajudar você num projeto, né? Não tinha como negar, né? E ali eu iniciei essa minha trajetória na gestão. Bom, hoje eu sou pós-graduado, né, em estrutural, sou especialista em concreto armado, terminando agora a minha extensão em recuperação e reforço. Estou iniciando minha MBA em gestão de projetos, para melhorar essa área de gestão, né? E é isso. Não dá para ficar parado, não. Ficar parado, o mercado te engorda. Bom. O Hugo, até para todo mundo tá sabendo, assim, o Hugo é um cara que, assim como eu, é um cara muito motivado, é um cara muito latente. E, assim, quando a gente sempre batia papo, né, Hugo? Ele sempre trazia, sempre vinha no reservado, Ronaldão, e como é que é isso, como é que é aquilo, pô, onde que eu busco? E a gente, desde lá do início, a gente foi fazendo isso, né? Teve a oportunidade de convidá-lo para participar de um projeto onde ele estava gerenciando uma obra importante. Indiquei ele para poder fazer, né? Um trabalho com total isonomia de gerenciamento do que ele fazia, mas é um cara que a gente via essa vontade. E aí, por que eu gosto e quero começar falando sobre isso, tá? Hoje, a engenharia é muito relacional. Então, são pessoas que você indica, pessoas que você confia, pessoa que você molda ou ensina, diz onde buscar. Sim. A engenharia hoje em dia tem muito disso, né? A gente vê que hoje, inclusive, o quadro de engenheiros antigos dentro do sistema, eles são pessoas maduras, são pessoas que vêm desde uma época anterior à informatização, e são pessoas que conhecem na íntegra, detêm, eu falo isso assim, parece ser soberbo, mas grosseiro, mas não é. Eles detêm um conhecimento que eles carregam com eles, né? Sim, e eu acho isso muito legal, muito bom, e ver que o compartilhamento, né, a evolução de quem caminha é muito bom. Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho, tá, de como foi, e por isso que eu te trouxe aqui hoje, de como foi essa tua vida, desde você vislumbrar no início acadêmico, tá? Você ter o peito e desbravar a vida de um jovem recém-formado empresário, olhando para o mercado de trabalho como profissional recém-formado e como um empresário recém-formado, a qualidade, eu queria deixar isso bem claro, tá? A qualidade do serviço que você sempre presta, eu sempre fui fã do
do teu olhar fino para a engenharia, para o acabamento, não de um acabamento grosso, mas de um acabamento fino para o serviço que você sempre prestou, e para o que você vislumbrou ao longo da sua carreira, que hoje já vive uma realidade diferente e prazerosa. Total. Fala um pouquinho sobre isso, Hugo. Claro, vamos lá. Então, a gente quando faz a faculdade, né, lá durante o curso, a nossa cabeça, ela vislumbra, né, ela imagina um cenário que de fato não é a realidade, né? Você acha que vai sair dali formado já ganhando rios de dinheiro, com um serviço que tu não vai ter tanto, que tu não vai aguentar fazer tudo. E não é bem assim, né? Eu, depois que eu me formei, eu me vi na obrigação de me dar uma oportunidade de abrir uma empresa e tentar essa vida de empresário, né? Eu tinha uma pessoa ao meu lado, que era o meu primo Bruno, né? Ele vivia da construção civil já há muitos anos, ele e o pai dele, né? O pai dele um pouco mais senhor, mas ele um garoto novo, né? Com a mesma vontade de vencer que eu. E ele sempre foi de campo, né? Ele sempre foi de campo. E... Então, assim, eu tive dificuldades de ser inserido no mercado, recém-formado, né? Eu vi que eu não teria tantas oportunidades assim, igual eu imaginei. E eu me vi na obrigação de me dar essa oportunidade de empresário. Eu não queria me formar, assim como eu tenho amigos que aconteceram isso, né? Pessoas que se formam depois de 5 anos de batalha, né? Quem se forma sabe o que é. E eu não exerci a função. Eu acho que isso ia me trazer uma tristeza muito grande, sabe? Então, eu tinha que me inserir. Se o mercado não me quisesse, eu ia me colocar na marra. E foi isso que aconteceu, né? Convidei meu primo, um monstro no campo, né? 20 anos trabalhando com obra, ele. Convidei ele, falei, cara, vou me formar, estou me formando, né? Vamos montar uma empresa, vamos tocar, vamos ver no que vai dar. Ele aceitou o desafio também, né? Ele era autônomo, então para ele seria mais tranquilo. Cara, e deu certo, assim. Eu digo para você que foram 3 anos que deram certo. Vivi bem, minha vida já melhorou absurdamente pro que eu era, né? Eu era CLT, a vida toda fui CLT. E de dia após dia, trabalho após trabalho, a gente foi colocando o nosso nome no mercado. É aquilo que você disse. Eu sempre fui muito rigoroso com qualidade, né? Eu sempre fui muito chato com relacionamento com o cliente. Eu acho que eu trago isso de uma vivência que eu tive boa de trabalho, por exemplo. Eu trabalhei 6, 7 anos na Bayer, né? Uma multifuncional alemã. Então, naturalmente, você adquire a cultura de lá, que é qualidade, segurança, né? É tudo do melhor. Então, assim, você tem que ser melhor em tudo que tu faz, desde da matéria-prima até a execução, enfim. E quando eu me formei, eu trouxe isso comigo, né, para minhas execuções. Então, assim, cada obra que eu fazia, eu entregava o meu melhor, meu nome foi ficando, o meu e do Bruno, né, a gente abriu essa empresa, o nome foi ficando. Entramos nos condomínios, né, começamos a fazer obra de condomínio. E foi quando, depois de 3 anos, né, eu recebi o teu convite. Mas, assim, de fato, né, essa dificuldade do recém-formado entrar no mercado, ela existe, é real, e eu acho que é um dos maiores desafios, tanto para quem se forma, porque como eu não pude depender do mercado, no mercado que eu digo, para me contratar, uma empresa me contratar, eu não esperei sentado. Assim também como como que eu vou dizer? Para que as empresas também criem essa cultura de dar mais oportunidades para os recém-formados, né? Hoje você vai procurar, tu se forma não, a qualquer momento que você entrar no LinkedIn da vida, tu vai ver vagas, né? Aí vai estar lá, tem de tudo, analista, auxiliar, assistente, mas não tem
raramente agora tem aparecido um engenheiro júnior aqui e um ali, né? Muito raro. Mas quando você vai pegar a descrição da vaga, chega a te dar nervoso, né? Porque você é um recém-formado. Os caras já te pedem 3 programas de planejamento, 3 programas estruturais, de estrutura, um ciente da vida administrativo, enfim, um inglês, um norueguês e não dá, né? Não é assim que não vai acontecer. Então, acho que o maior desafio hoje é esse, cara. É essa oportunidade para a galera recém-formada. A gente vê um paradoxo, né? Assim, quando você termina, que são 2 vertentes. Nem todo mundo, isso é uma realidade. Você vê uma grande maioria no final da engenharia buscando estágio, tá? Para poder já estar inserido, aprender a prática e ter uma projeção de já ser promovido. Sim. A gente já sabe que, de repente, não tem essa quantidade de vaga, aí você vê 6 estagiários para uma vaga. E todo mundo buscando se ajudar e todo mundo buscando dar o seu melhor. É um processo que a gente vê que acontece muito, né? E você vê também muita gente que não tem condições, que eu falo o seguinte, dificilmente você vê um cara na engenharia que ele está 100% livre para a engenharia. O cara normalmente trabalha Sim. e faz a faculdade. Então, você vê muita gente que é do ramos distintos, né, de obra. Vamos falar em engenharia civil, que é o nosso... que é de obra. Então, o cara está em alguma coisa de... trabalho em banco, eu trabalho num outro segmento que eu consiga suprir minhas necessidades. E aí... Só que quando chega a reta final, muitos desses alunos não têm a experiência e a expertise para ser... Você vai ter o conhecimento técnico, né? A gente lá no Bombeiro brinca, né? Que o cara sai com o conteúdo, mas sem experiência. Sim. E aí você vai para um socorro com um cara que tem 20 anos de experiência e a prática da execução do serviço, né? Então, essa dificuldade que eu vejo muito para os engenheiros, né? O recém-formado, que ele sai muitas das vezes com pouco conhecimento ou zero conhecimento prático, Sim. tá? Mas... Fresquinho, né? Fresquinho. Quando o Léo esteve aqui, no episódio dele, ele falou algo, né, que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: hoje em dia as empresas escolhem o cara do 7, 8, tá? E não ao invés do cara que é 9 e 10. Porque o cara do 9 e 10 é um cara muito conhecedor, muito técnico, né? Mas ele muitas das vezes não é um cara relacional. É um cara que não sabe viver a pressão, beleza? De ter uma obra sendo executada com gerenciamento de pessoas, Sim. dos problemas que vivemos na obra, né? Mas o cara do 7 e 8 não. O cara desenrolado, chama o pedreiro, o mestre. Vai ter uma concretagem. O carvão e a linguiça é comigo, coca 2 litros... E o restante, quem quiser, desculpa, mas o gelobol, depois da concretagem, é com vocês. Então, vai ser pão com linguiça, quem quiser, faz um ratatá aí e bota a picanha e vamos para cima. Então, esse cara consegue gerenciar melhor, né? Consegue lidar melhor com o gerenciamento humano, relacional e gerencial realmente da obra. E aí, dentro dessa realidade hoje para você... o que você vislumbra e lida de ponto bom, tá? E de ponto ruim que você vê no cenário hoje da engenharia? Então, foi sensacional. Eu vi o episódio do podcast e isso foi sensacional. Porque isso é uma das coisas que você não aprende na faculdade, né, cara? Então, assim, eu não tenho tanto tempo como o Léo, né? Pô. Mas eu já passei um bocado aí. Por exemplo, acabei de gerenciar uma obra com 50 pessoas, 40 e poucas pessoas. E você aprende que, além de tudo que você... De técnica, norma, domino norma. Cara, esqueça tudo se você não for bom em gestão de pessoas. Você não faz obra se você não souber gerir pessoas. Não adianta, bicho. Você pode saber todas as normas de cabeça, sentar e dar aula, professor com doutorado, mas se te jogar numa obra e você não tiver a linguagem dos caras,
Não oferecer aquela Coca-Cola, aquele churrasco, aquele famoso acabou, banhou, gente. Ó, chegou o caminhão de cimento. Acabou, banhou. Não tem jeito, cara. Você tem que falar a língua deles. Então, eu percebi que, de fato, você tem que ter isso. Essa gestão de pessoas afloradas. E, cara, a gestão de pessoas, na minha opinião, ela pode ser treinada, mas ela tem que vir contigo, né? Então, assim, muitas das pessoas hoje que elas são contratadas, né? O famoso 7-8 que o Léo falou, é isso. Talvez elas não tenham né, uma bagagem técnica tão grande, tão aflorada, mas a parte de gestão delas é absurda, natural, né? Que eles já trazem com ele. E no final das contas vai te entregar números. Vai te entregar números porque você vai ter a equipe na tua mão. O pouco que tu sabe de técnica é o suficiente para te entregar, né? E o cara 9-10 que não tem gestão nenhuma, que ele é totalmente acadêmico, vamos dizer assim, tem muito conteúdo, mas não tem a parte de gestão, né? De gerenciamento no sangue. Ele vai chegar, vai querer montar planilha, vai querer fazer um monte de coisa, vai passar o dia no escritório e não vai. Não vai porque ele não faz obra sozinho. Entendeu? Cara, você, assim, falou, eu acho que é muito pertinente. O que esse engenheiro te entrega são resultados, né? Resultados. E é o que a empresa quer, né? É o que a empresa quer. E o cliente também. Exatamente. O cliente também. Eu sempre falo o seguinte, né? Assim, eu trabalhei muito tempo com o cliente final, entregar obra para contratante pessoa física, né? Uhum. E eu sempre entendi isso muito bem antes. Eu sempre falava para a equipe que trabalhava comigo, gente, isso aqui não é um canteiro de obra, isso aqui é a casa de alguém. Então, eu fiz um curso no Bombeiro que a gente brinca que é o seguinte, é o curso de salvamento de desastre, né? Então, a gente fala o seguinte, metro cavado é metro escorado. Você não fica dentro de uma vala com metro cavado sem escorar, tá? Então, eu falava isso pro pessoal, eu falei, gente, saiu do local limpo. Então, dentro do que a gente fala, por isso que eu falei que é muito... eu gostava e gosto muito da tua qualidade de serviço. E aí, dentro do que você apresentou, eu queria te fazer uma pergunta específica. Você acha que há falta de engenheiros no mercado, tá? Ou realmente faltam profissionais preparados para atender às demandas de mercado? Toca essa bola aí, negão. Bora. Então, não acho que falta engenheiro. Não acho. Se você pegar, até nesse podcast que o Léo participou, você disse que há, não sei, 100 e poucos mil engenheiros, se eu não me engano, em Nova Iguaçu. Nós somos hoje, no Rio de Janeiro, 111 mil. 111 mil no Rio. No Rio. Tá? Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nós somos 17 mil. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Então, assim, não falta engenheiro. Falta profissional. Falta profissional. E eu vou te dar um exemplo prático disso. Sem nomes, né? Eu fui... Ontem a gente se falou pelo telefone à noite, eu estava indo para uma entrevista de emprego, né? E lá, durante essa entrevista de emprego, as pessoas que estavam me entrevistando, eles falaram que tinha engenheiros nas frentes de obra já, que são os famosos engenheiros tocadores de obra, só que a grande maioria não tinha perfil nenhum e não estava entregando. Na hora da entrevista foram super bem, foram contratados, mas na hora da prática lá de mostrar serviço, não entregava resultado, não entregava. Então, assim, respondendo a sua pergunta, engenheiro não falta, cara. Falta profissional. Falta o cara que vai fazer... E não digo o profissional que vai te superar as tuas expectativas, porque a gente aprende em qualidade, né, em gestão, em superar a expectativa tanto do cliente como de quem te contrata. Mas não, cara, é fazer o mínimo. É um mínimo bem feito. É uma obra limpa, é você saber entrar respeitando todo mundo, né? É você respeitar o processo, né? Eu sempre digo das minhas obras que existe um processo. Toda obra existe um processo, que não dá para pular processo, né? Você não pode começar a construção de uma casa pelo telhado, né? E tem gente que quer começar a construção de uma casa pelo telhado, né? E isso acontece. Então, assim, falta profissional, bicho, mas falta. Dentro do que a gente estava falando, Hugo,
eu tive agora no evento do CREA aqui, né? E isso foi uma das coisas que a gente mais debateu lá, enquanto a gente apresentava algumas ideias e assuntos. Uma demanda que, às vezes, o engenheiro vislumbra é que há uma falta de mercado para os engenheiros, onde eu mesmo falo assim, falta inclusive engenheiros que consigam... A gente aqui está trabalhando muito numa parte de engenheiro de produção, tá? Canteiro. Mas quando o engenheiro de canteiro, ele também tem que saber fazer um relatório de obra, Claro. preencher uma planilha de obra. Saber então, o que é um RDO. Um RDO. E você, muitas das vezes, o cara não consegue fazer isso. E aí, isso teoricamente não é ensinado na faculdade, mas você entende que é o básico do que a pessoa já tem que chegar na faculdade entendendo. Claro que você vai melhorar um conhecimento sobre Excel, sobre algumas ferramentas para trabalho. Sim. Ok, show. A gente entende isso. Mas quando você vem com um cara que não consegue redigir um texto de um diário de obra, e a gente vê isso, não querendo aqui, aí eu vou jogar isso de forma muito clara, tá? Isso é uma realidade nossa dentro da engenharia hoje. Como eu disse anteriormente, né? A engenharia hoje, ela não é diferente da engenharia que era há 50 anos atrás. A diferença são os profissionais que se formam e vão para o mercado, porque nós, há 50 anos atrás, tínhamos calculistas que faziam na mão. Hoje você tem calculistas que apenas dominam o software. Exato. Beleza? E até o software, você tem dentro dele parâmetros que esse profissional tem que conhecer. Assim como ele, eu também tenho uma pós em cálculo estrutural. E aí eu digo o seguinte, dependendo do parâmetro que você vai trabalhar, você vai para uma especificação de concreto, uma especificação de aço, um tratamento que você vai fazer. Essa semana eu fui visitar a obra de um amigo, queridaço, e aí uma obra de alto padrão, e a empresa que estava executando não estava fazendo o cobrimento especificado por NBR para armação. É uma área de restinga de maré, ali na Barra da Tijuca, e aí você vê que o aço, quase 2 centímetros do final de cobrimento do concreto. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui não está compatível com norma. Então, você tem que saber o que é, e também quando você vai calcular, você tem que saber colocar esses parâmetros. Então, quando a gente fala isso, a gente realmente vê que muitas das vezes há me perdoe, tá? Uma falha acadêmica, tá? Porque eu entendo o seguinte, essas pequenas coisas poderiam ser cursos de extensão, tá? Não obrigatoriamente te reprovasse, beleza? Mas te capacitasse para o que a engenharia de hoje necessita. E a gente tem visto muito isso. Dentro dessa realidade, como você mesmo trouxe, você tem... você não tem um déficit de engenheiro, você tem um déficit de capacitados. Exato. Isso é legal. E dentro do que a gente até conversa sobre a realidade da engenharia, se o CREA fizesse o papel dele de fiscalizar as obras, se as prefeituras fizessem o papel dela de realmente também ter uma fiscalização, a gente aí sim teríamos um déficit de engenheiros para atender toda a demanda, sim, tá? Sim. De execução, tá? Porque não é mercado. Hoje não é mercado porque a prefeitura não fiscaliza e o CREA também não fiscaliza. Sim. E aí a gente vai entrar em alguns problemas até sociais. Muzema, como é que você lá... Gente, a gente está falando da realidade da engenharia. É uma área de milícia. Beleza, como é que você vai fiscalizar? Beleza, vamos incitar o governador, ou subprefeitura da área, preciso de viatura do PROES, tá? Para nos auxiliar na visita em alguns lugares, que podem ter área de milícia, mas não são ostensivas na real, tá? Não, a gente precisa ir lá vistoriar. Gente, vamos chegar lá, vai vistoriar, vai notificar, vai solicitar que você contrate um engenheiro, beleza? Para
o acompanhamento. Sim. E aí a gente não vê isso. Então, se nós tivéssemos isso, se nós tivéssemos essa parte para poder atender, aí sim a gente teria um déficit. E aí a minha preocupação dentro disso, dentro do que a gente está conversando, porque é uma realidade seguinte, se a gente aumenta a abrangência que deve ser feito, tá? Uhum. Abrangência de cobrança, de fiscalização. Esse profissional que ele não está capacitado, mas ele obrigatoriamente vai ter que ser inserido no mercado. Para você, como é que você vislumbra uma engenharia no estado do Rio de Janeiro, beleza? Uma engenharia fluminense com toda a abrangência de qualidade, e aí por isso que eu trouxe tudo isso para falar no que eu comecei falando e a gente já falou. Uma qualidade de engenharia, tá? Para tudo isso. Para todo esse estado, se a gente tem esse déficit de qualidade profissional. Ótima pergunta, cara. Então, no início do seu questionamento, você levantou essa falha acadêmica, né? Te digo com propriedade hoje. Eu ouvi isso durante o curso e vou repetir aqui. A faculdade, ela só te forma, ela só te entrega o diploma. Porque, de fato, você aprende muito pouco, né? Tipo assim, você se forma e quando você entra numa obra de verdade, você percebe o quanto você não aprendeu nada na faculdade, né? Eu lembro disso até hoje, que assim que eu me formei, eu fui pegar uma obra, não vou lembrar agora qual há muito tempo, mas era uma obra residencial, se não me engano era trocar um piso de um apartamento, alguma coisa do tipo, e precisava emitir uma RT. Meu amigo, eu nunca me vi numa situação tão constrangedora de formado e não sabia emitir uma RT. Eu não sabia abrir um sistema do CREA para emitir uma RT. Hoje eu te digo com tranquilidade e com muita certeza que isso é normal, cara. Isso não aconteceu comigo, com o Hugo. Isso é normal, cara. Você se formar e tu não sabia emitir uma RT. Deixa eu te cortar, cara. Isso é uma brincadeira, mas isso é o primeiro pesadelo de todo engenheiro. Cara. Quando você vai pegar o primeiro serviço que você tá com um sonho, você se vê perdido. E aí eu quero... vou falar de forma direta. Hoje a gente tem um sistema que, teoricamente, ele vai nos fornecer uma qualidade muito melhor para a emissão da RT com conteúdo. Mas até essa nova plataforma, nós também não temos o domínio inteiro dela. Uma coisa que eu achei muito positivo é que a qualidade da informação de alocação da obra, com lat-long, né? Latitude e longitude, sim. Com mapa, com a qualidade do mapa que em relação ao que era antigamente, tá? Mas as informações para você, porque antigamente você... condução de obra, condução de obra, item tal. Direção de obra, muito, hoje em dia muito também aleatório. Não, é muito aleatório. Sim. É muito aleatório. Mas ainda o primeiro pesadelo bom do recém-formado. Do engenheiro, não do recém-formado, do engenheiro. Porque à medida que você vai avançando, as coisas vão... Você vai vivendo essas... Sim. Mas toca aí, me perdoa, vai. Não. Então, é isso. Então, assim, você faz um curso, o curso vai te entregar um diploma, né? E você se vê durante o curso com algumas disciplinas que você se questiona e fala, o que é isso, cara? Que disciplina é essa que eu tô fazendo? Por exemplo, eu tive... Cara, nada contra, né? Quem gosta. Mas algoritmo. Cara, no lugar da disciplina algoritmo, podia ter uma disciplina CREA, onde você saia dali daquela disciplina sabendo fazer uma RT, sabendo o que é um CAT, né? Sabendo o que é um visto de trabalho, para você trabalhar em outro estado. Eu não vejo nenhum absurdo em você ter uma disciplina CREA. Eu tô falando aqui algo grosseiro, né? Precisa ser lapidado, polido. Então, eu acho o seguinte... Mas era o básico. Duas matérias que eu acho que seriam primordiais. E aí, eu vou botar o seguinte. Eu gostaria que fossem para a educação, tá? Graças a Deus, eu vejo que temos alguns seguidores nossos que são da área da educação, coordenadores de curso de engenharia no Rio de Janeiro.
uma dica que eu acho que pode ser desenvolvida a 4 mãos. 2 cursos de extensão, tá? De extensão. Gerenciamento de empresas, como o Hugo, que saiu e quis empreender. Noções fiscais, noções de como... de recursos humanos, porque vai ter que fazer contratação, como se faz uma comunicação de um acidente de trabalho, beleza? Orçamento a gente acaba tendo na faculdade, né? Mas um orçamento mais fino, sim, com aplicação. Então, pode ser um trabalho disso. E um outro curso de extensão é sobre gerenciamento não só gerenciamento, conhecimento, tá? E gerenciamento do CREA. Quando eu falo do CREA, é inclusive da plataforma. Então, trazer, né? Você fazer um trabalho com o CREA, como se emitir, porque a gente... E como eu falei, aqui é de engenheiro para engenheiro. Sim. A gente vai falar aqui de uma realidade da engenharia. Antigamente, eu emitia uma ART para tua padaria com CNPJ, beleza? De construção de ponte. Tu assinava, eu chegava depois de um tempo lá no CREA, tá aqui, ó, eu executei isso aqui, eu quero que seja inserido no meu CAT a execução. Hoje não. Hoje o CREA tem se blindado com relação a isso e buscado trazer para a sociedade a devida certificação e garantia que a engenharia precisa ter. Então, você precisa apresentar o contrato e a nota fiscal de execução de serviço. Que isso, para a sociedade, o papel do CREA está sendo exercido. Sim. E eu acho excelente. Contudo... Um dos poucos acertos do CREA. Contudo... É o dever de casa. É o básico. Tá entendendo? E aí é o que a gente está falando. A gente tira os vícios do que vem da sociedade, beleza? Nós somos o Estado com a maior vergonha política dentro dos governadores, tá? Então, eu falo que o governador sai da sociedade, o policial militar, ele sai da sociedade, o cara que recebe uma propina, ele sai da sociedade. Então, isso vem da sociedade. Então, isso tem que ser educativo, beleza? Mas isso também tem que ser combatido e normatizado, sim, por quem compete. Sim. Porque quando a gente quer uma justiça melhor, a gente também tem que ter normas e leis melhores. E quem nos abrange nesse sentido é o CREA. Então, quando a gente está falando sobre isso, cara, a gente está falando sobre um crescimento da engenharia, né? Um desenvolvimento da engenharia nesse contexto total da profissão, da execução da profissão. Mas, voltando para o que a gente estava falando, é importante que os engenheiros, tá, tenham esse conhecimento academicamente, beleza? E isso seja uma realidade por um trabalho. Exato. Vamos supor, você... vamos montar startup, grupo A, você vai montar uma startup desse segmento. Vocês são os projetistas. Eu quero só construção a seco. Vocês só trabalham com drywall, steel frame, piso laminado, isolamento acústico. Eu quero uma parte de orçamento. Show, fizeram. Agora a gente vai para o segundo módulo dele. Eu quero que vocês me apresentem um protótipo disso executado. Caramba, vai para o Revit, você, com a aplicação de um orçamento, eu quero essa expertise para que a gente conseguisse ter realmente na vida acadêmica uma preparação para o que o mercado solicita, entendeu? Ou que fizesse até uma roda. Montou teu projeto? Sim, que legal. Pô, deixa eu ver quanto você ficou. 10. Legal. Agora você vai passar. O teu projeto vai para o orçamento. O do orçamento que montou isso aqui tem que ter alguém da execução. Da execução agora vai ter que ser uma revisão de projeto. E aí a gente vai ter, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma pós em gerenciamento de projeto em BIM, né? Master BIM. E o Master BIM é isso. Eu pego hoje um projeto no Rio de Janeiro, estou em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, estou aqui, estou falando com um cara de Santa Catarina.
O cara de Santa Catarina faz outra especificação num projeto que é do cara da Bahia. E o cara da Bahia fala com outro cara que é de lá da Amazônia. E os profissionais vão se falando com projetos pela plataforma. E compatibiliza tudo. Compatibiliza tudo. Nada bate. Nada bate. E aí, quando você ajusta tudo isso, tu vai pro cara do orçamento. O cara do orçamento tá ali no Espírito Santo. Aí, cara... Tá? Então o cara tem que conhecer. Outra coisa, até dica, né, dentro do que a gente tá falando. O cara, na vida acadêmica, não sabe o que é uma tabela EMOP. Não sabe sobre gestão de obra pública. É por isso que eu falei orçamento quando você colocou as opções do curso de extensão. E quando você estava explanando aí, eu falei orçamento justamente por causa disso. Porque quando você se forma, né, você aprende a fazer orçamento de obra, você aprende a fazer um cronograma, uma planilha físico-financeira, é o que você aprende. Mas você, eu falo isso pelo que eu ouço, tá? Pelo que eu vivi. Você não sai formado também com a disciplina de orçamento, por exemplo, sabendo o que é um SINAP, um MEMOP, uma tabela de obra do Rio. Você não sabe o que fazer. Eu fui aprender na marra. Não sou expert, não é minha área, orçamento, mas já tive que fazer medições, né, em cima de tabela EMOP, em cima de tabela SINAP. Já fiz atualização de EAP, né, que é a estrutura analítica de projeto da Petrobras, em cima de uma tabela própria da Petrobras, né, onde você se cria orçamentos, onde você faz orçamentos. E nenhuma dessas tabelas são te apresentadas no curso. Você vai aprender talvez numa pós de orçamento ou na sua vida na prática, na marra. Aí tu aprende na marra mesmo. Eu vou trazer o que o Léo falou, que a gente já falou, né, antes. Por que eu aprendo isso, professor? Para você deixar de ser burro. Exato. Porque você acaba condicionando a sua mente a buscar as soluções, Sim. Entender e expandir a parte cognitiva, né? Isso que eu ia falar agora, é um exercício cognitivo, né? Você de fato não vai usar cálculo 1, 2, 3, equalização diferencial, tu não vai usar isso na prática, não vai. O que você está trabalhando ali é a sua parte cognitiva, é o seu poder de tomada de decisão. A explicação dele foi sensacional. Então, e aí, cara, eu queria que você, agora a gente está meio que seguindo também já para uma caminhada já de... Ainda temos um tempinho, mas do meio para frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vida profissional, o que você vê de positivo, beleza? Sobre a engenharia no cenário geral e as maiores problemáticas que você vê do cenário da engenharia, dentro da tua realidade, tá? Hoje, atual. Você pode pincelar, fica à vontade, cara. Pincela, poxa, quando eu era empresário, eu via isso. Hoje, nessa parte gerencial que eu estou entrando de gestão, eu vejo mais isso. Eu entendo que agora, até porque você acaba saindo daquela cadeira, porque você, assim como eu, a gente sai tendo que montar um plano para a empresa, gerenciar esse plano para a empresa e gerenciar as equipes. Então, a gente sai realmente empreendendo numa visão mais macro. Agora, quando você vai somente para o gerenciamento, você já pega uma orientação, uma normativa da empresa, um escopo de projeto que já vem pronto, e você tem o foco total em gerenciar os recursos que você vai ter para executar o serviço com excelência. Teoricamente, você tem uma facilidade. Em contrapartida, você também tem agora uma cobrança, que é da empresa, que foge ao teu gerenciamento, né? E que muitas das vezes muitas pessoas não sabem lidar. Então, eu queria que você apresentasse essa realidade para a gente, porque muda, mas não é fácil. Não é fácil. Então, quando eu me dei essa oportunidade de ser empresário, né? Eu achei que a vida seria, vamos dizer, saúde mental, assim, seria melhor, né? Porque a gente é natural que o empresário ele tem mais flexibilidade, né? Então, de fato, eu tinha mais horários disponíveis para buscar meu filho na escola, uma apresentação na escola, né? Sair mais cedo para fazer alguma coisa, enfim. Só que você recebe cobranças de cliente.
né? Então, assim, o nível de não tem ninguém para te cobrar, porque você é o dono da empresa, você é o empresário, mas você tem a cobrança dos clientes. E é o que eu te falo, eu me cobrava muito para entregar o melhor. Era o melhor em tudo, não era o melhor só na execução, era o melhor até em relacionamento com o cliente. Tanto que até hoje, né, já estou há 3 anos gerenciando, 4 anos gerenciando obra, e eu continuo recebendo ligação de condomínio para fazer obra. Tem síndicos de condomínio que são meus amigos hoje. Então, olha o nível do meu relacionamento com os caras, né? De fato, eu fazia amizade, né? Eu vou até botar isso no meu slogan, né? Eu fazia amizade de verdade. E quando eu saí desse mundo e entrei no mundo onde eu faço a gestão para alguém, né? Aí você começa a lidar com cobranças, eu não digo mais pesadas, mas necessárias, porque agora você precisa entregar números para alguém, né? Às vezes você tem um gerente acima de você, você tem o diretor-geral, às vezes você tem um presidente, às vezes tem 3, 4 ainda cargos acima de você que você tem que apresentar números, né? Só que são 2 mundos distintos. Aí eu vou tentar esmiuçar para você o meu pensamento. Quando você é empresário, você vive de obra. E quem vive de obra sabe que você não tem obra full time. Você não tem obra o tempo inteiro, né? E tinha meses que eu me via sem obra, né? Por mais que eu fizesse um bom trabalho, eu peguei uma época ruim, que eu me formei em 19, cara. Então, eu peguei o início da pandemia, eu peguei toda a pandemia, né? Eu digo que eu fui... Se tu me perguntar como eu consegui isso, eu não sei. Eu acho que foi Deus. Não tem outra explicação. Porque eu atravessei 19, 20, 21 e 22, né? Porque 19 foi final. Fazendo obra, sempre tive obra dentro da pandemia. E por alguns momentos eu fiquei de fato sem obra. Então, assim, você acaba se preocupando, tendo uma preocupação de, pô, vai acabar o dinheiro, e aí, como é que faz? E os impostos não param de chegar, né? Tributação para tudo que é lado, meu amigo. Você paga nota, você paga alvará de não sei o quê, toda hora tem alguma coisa para pagar. E essa incerteza, você dormir com essa incerteza é muito ruim. Eu acho que todo empresário vai, se você convidar mais algum empresário, ele vai te dizer isso, né? Toda essa incerteza, ela é muito ruim para você, né? E eu tenho um filho, hoje tá com 5, né? Mas na época tava com 3, 4, 2. E chegar em casa, olhar e falar, meu amigo, como é que eu vivo nessa incerteza? É difícil. Então, assim, quando eu saí, né, dessa vida de empresário e vim para essa área de fazer parte de uma empresa que já não é mais a minha, né? Por um lado, me traz tranquilidade, porque eu sei que meu salário vai estar ali todo mês, né? Isso é muito bom, não tem como ninguém dizer que não é. Mas, de fato, traz responsabilidades que hoje não é sua. Se você tomar um prejuízo, a empresa não é sua. Tipo, tu vai dormir, problema, amanhã acordou e... Não, tu vai ter um dono, tu vai ter um gestor que vai pegar no teu pé e você vai ser mal visto como profissional. Então, hoje, de fato, eu tenho esse desafio de estar podendo trazer o que eu trazia de preocupação, esse senso de dono, e colocar dentro das empresas dos outros, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Mas esse foi a maior, para mim, a maior dificuldade foi essa, foi perceber que eu precisava continuar com o meu pensamento, com a minha qualidade, só que não mais para mim. Assim, para mim, de certa forma, sim, porque eu continuo mantendo, né, o meu nível profissional lá em cima, mas quando eu digo para mim era que eu precisava entregar esses números agora para outra pessoa, né? Eu diria até o seguinte, desculpa te cortar. Não, eu vou trazer de novo, tá? O podcast que a gente falou do Léo, que a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Na condição que temos, no tempo que temos. E, assim, cara, eu diria que a gente dá o nosso melhor não só para os nossos patrões, clientes, mas a gente dá o nosso... Eu posso falar isso para você com toda a propriedade, tá, Hugo? Com muito carinho, com muito respeito, porque a gente dá o nosso melhor para a engenharia, sabe? Não você, assim como eu, a gente tem
Eu sempre uso esse termo, não queira entender pejorativo, mas a gente tem tesão pela engenharia. Eu estava falando isso até lá no CREA aqui, porque é uma profissão que é muito desgastante. É muito. Tá? O engenheiro, ele não começa às 7 horas da manhã na obra, tá? Ele começa às 4h30, 5 horas em casa, acordando, se preparando, olha para uma família, vê o seu dia. É um cara que, de repente, uma mulher que quer ainda se preparar para malhar, para ler, fazer uma leitura, e até pegar um trânsito e chegar na sua obra, que é uma realidade no Rio de Janeiro. Sim. Essa dificuldade de locomoção, né? Eu fazia 2h30 todo dia para Niterói. Fazia a gestão de obra em Niterói todos os dias. Era Dutra, linha vermelha, ponte. E o trânsito dentro de Niterói, que é ruim. Eu já cheguei a fazer 3 horas para Niterói. Então, eu quando tive a oportunidade de... Eu fico entre Rio de Janeiro e região dos Lagos, né? Eu trabalhava ali na Praça da Bandeira. Eu era engenheiro civil na estrutura da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Então, trabalhava no setor de desenvolvimento de projetos, né? O Centro de Pesquisas de Defesa Civil. Então, de lá para Nova Iguaçu, eu fazia 1h40. Era 39 km, 40 km. E aí, quando eu fui para a região dos Lagos, são 132 km. Uhum. Eu fazia nas mesmas 1h40. Então, para você entender a dimensão de facilidade, de fluidez, de repente, para o trânsito, mas que é um desgaste produtivo, né? Demais. Mental. Quando eu fui transferido na implantação, que a gente estava implantando o setor, né, no Corpo de Bombeiros, a Diretoria Geral de Engenharia e Obras, eu fui alocado como fiscal de obras na região dos Lagos. E aí, o meu diretor na época, um abraço, Coronel Claudomiro, meu total respeito ao senhor, meu gestor de obra na época, ele olhou para mim e falou, cara, faz o seguinte, fica por lá e se eu tiver alguma demanda de projeto, de revisão, você fica por lá, porque não adianta eu te trazer de lá para cá, você vai perder 2 horas para vir e 2 horas para ir, são 4 horas você desenvolvendo um projeto para mim. E aí a visão do gestor para isso, ela é primordial, porque você faz com que o cara produza com qualidade, sem esgotar o cara que você sabe que já está esgotado. Já está. E já chega esgotado. Já chega. Então, é uma realidade, né? Eu queria que você, agora a gente mudando um pouquinho, caso você queira falar mais alguma coisa, me perdoa, porque a gente entrou nessa... eu queria que você falasse para mim, vou te fazer uma pergunta específica, tá? O CREA, ele é um amigo ou um vilão para você da engenharia? Rapaz, essa pergunta aí é polêmica, hein? Deixa eu pensar aqui como eu vou responder isso. Vamos lá, já pensei. Cara, o CREA pra mim, assim, vamos lá. O CREA, ele hoje ele não ajuda muito nós engenheiros, né? Ele não tá muito do nosso lado. Antes da gente entrar no ar aqui, a gente tava batendo um papo, né, sobre isso. E eu fui começar a me interessar mais ou menos pelo CREA agora nas últimas eleições, onde o Miguel entrou, né? Foi onde eu votei de fato a primeira vez também, nunca votei. E eu tenho muitos amigos que não votam, não se interessam. Mas não se interessa por quê? Porque não querem? Não. Eles não se interessam porque o CREA, de fato, não ajuda o interesse nosso. O CREA, ele não... De fato, eles não fazem nada para querer o nosso interesse, né? Aí eu te digo como empresário e como autônomo. Te digo, e hoje também como PJ de uma empresa. Para mim, hoje, o CREA... o CREA, para mim, hoje é um custo. Eu tenho que pagar todo ano uma anuidade. Toda vez uma RT tem que ser paga. Quando você tem que averbar um CAT, você tem que pagar. E o que eles me dão de retorno? Ah, mas eles te dão a condição dos documentos. Sem os documentos, você não trabalha. É isso, então? Então é isso. O CREA, então, vai ser isso. É essa relação que vai ser entre o
o funcionário não, o engenheiro, o profissional e o CREA, eu pago pelo documento, tu me dá o documento e tá tudo bem? É só um cartório? É isso? CREA um cartório pro engenheiro. Virou isso? Vai ser isso? Porque pra mim é isso. Tipo, eu não consigo enxergar o CREA. Esses dias eu tava pensando assim, pô, será que o CREA não me proporciona um clube de graça? De graça. Tô falando de graça. Tô falando pago não, porque pago eu sei que deve ter. Pra eu poder... Pô, já pago uma anuidade caríssima. Todo ano a gente tem que ir lá e pagar uma anuidade caríssima. O CREA não me dá um apoio psicológico, eu tenho que pagar por ele por fora. O CREA não me dá... sei lá, um desconto de alguma coisa. O CREA, de fato, não entrega nada pra gente, assim. Não entrega, nada é facilitado, sabe? Ele te cobra e só isso. É uma troca, é uma troca. Dentro do que a gente estava até conversando, falou antes, né? A gente não vê hoje como via, tá? Eu quero enaltecer aqui. Na gestão do Consenza, a gente ainda via uma fiscalização muito mais efetiva, né? Sobre obras, sobre tudo do que a gente hoje vislumbra e consegue constatar dentro da nossa realidade cotidiana, né? A gente faz parte de um grupo onde tem quase 500 engenheiros e eu não vejo ninguém falando que recebeu uma visita ou notificação do CREA sobre qualquer que fosse execução, nem de colegas, como a gente falou. Então, a função real do CREA, ela não vem sendo exercida e isso faz com que nós, os profissionais, né, não busquemos o mínimo de relacionamento com eles, né? Isso, é isso. Eu acho que é muito isso, por isso que... Deixa eu pegar um gancho. Foi falado nesse primeiro podcast que eu ouvi, uma coisa sensacional. O CREA, ele te pune por você ser engenheiro, ao invés dele te estender um tapete vermelho, porque somos nós que mantemos ele, né? Uhum. Todos nós sabemos disso. Ele te pune. Teve um exemplo aí sensacional, que a gente teve a atualização da plataforma, né? Do CREA, e ninguém estava conseguindo emitir RT. Mas você não emite uma RT, aí você tem que iniciar uma obra, porque o cliente está te cobrando, aí você inicia a obra sem essa RT, porque não é porque você quer, é porque o sistema do CREA não te permite gerar o documento. Mas aí 2 dias depois a fiscalização do CREA, que é mínima, né? É enxuta, né? Mas aí aparece, nessas horas aparece. Aí vai lá na tua obra e te penaliza, porque a obra não tá com a RT. Mas horas, eu tô tentando há 15 dias emitir uma RT, e o que eu faço agora? Né? Então o CREA não te traz soluções, o CREA te traz punição. Isso é muito ruim, né, cara? Bom. Pra gente. Irmão, a gente aqui, em todos os episódios, a gente sempre traz essa dinâmica sobre as problemáticas do CREA, mas a gente também sempre traz o seguinte: para você, o que você gostaria que tivesse num CREA, onde esse CREA, dentro de um laboratório, vamos botar, tá? Como a gente sempre diz, o ambiente perfeito para qualquer experiência. Sim. Tá? O que você acha que deveria ter nesse CREA perfeito para você? Então, o CREA perfeito, ele não vai existir nunca. Não vai existir nunca porque existe uma coisa que isso não é só o CREA. Qualquer conselho é assim, é política, né? Então não vai acontecer. Mas de fato pode melhorar e muito. É questão de querer, cara. Eu acho que é querer. Eu não consigo enxergar nenhum empecilho. Vamos lá. Eu não vou entrar numa área muito abrangente, porque eu acho que isso é um assunto de mesa de bar, de 2, 3, 4, 5 horas conversando, tomando uma cerveja. Então aqui tem que ser resumido. Então vamos falar de sistema. Não faz o menor sentido, né, você ser um profissional e tu demorar 6 meses para emitir um CAT. Não faz o menor sentido você pagar uma anuidade do valor que a gente paga e você ter que pagar pelo CAT. Não faz o menor sentido você gerar uma RT e às vezes você assim, tanta burocracia para você cancelar uma RT e ter que gerar outra, tipo, você não consegue editar uma RT. Rapaz, nada é facilitado.
tudo é pago e nada é facilitado. Então, assim, eu não vislumbro um mundo maravilhoso com CREA, não vislumbro, não consigo vislumbrar. Mas eu sei que é possível, cara. Eu sei que é possível, basta querer. Então, assim, o que a gente... Eu digo né, tanto como profissional, como empresário, é que o CREA nos ajude. Quando eu digo nos ajudar, não é nos isentar de taxa. Até porque o CREA precisa de dinheiro para funcionar, precisa de dinheiro para viver, né? Só que é facilitar a nossa vida, né? É rapidez, é fluidez, é modernidade, é modernizar o sistema, ser mais intuitivo, é você solucionar um problema mais rápido, né? Na engenharia nós temos problema o tempo inteiro. Nós somos fabricados para solucionar problemas. Então, assim, se o sistema não andar do nosso lado, nós não vamos conseguir, né? Então, toda a conversa do CREA acaba sendo nisso. Você entra, tu agenda uma visita lá na sede, por exemplo, a galera te recebe de olhar torto. Tipo assim, como se tu fosse um inimigo entrando ali, né? Isso é muito estranho. Por que disso? Então, assim, eu acho que o que eu vejo como possível, não é nada demais, é algo bem real, é isso. É você ser benquisto como profissional dentro de um sistema que você participa, né? É que o CREA olhe para nós, profissionais, e facilite a nossa vida, né? Facilite num programa moderno, mais intuitivo e de fluidez, de rapidez, de emissão de RT, de CAT. Eu vejo amigos, milhões de amigos aí, a gente está no mesmo grupo, a gente acompanha, eu tenho outros grupos. Quantos amigos perdem licitação porque o CAT demora para sair? Cara, a gente está no século XXI, bicho. A inteligência artificial está aí voando, nadando de braçada. E o CREA está parado no século passado. Parou. Tentar agora essa atualização aí, melhorou, tá? O intuito melhorar é sempre bom, vai ser sempre bem. Só que na prática tem que ser melhor, tem dinheiro em caixa. Faz isso, pô. É isso que a gente quer, o dinheiro em caixa é para isso. É para nos ajudar. Então, eu me forço a vislumbrar o CREA, assim, é o que eu te digo, é um assunto muito mais amplo, que talvez a gente não consiga abordar aqui, né, no tempo que a gente tem. Então, eu digo do básico, cara, é o básico. Eu sei que é triste, né, a gente sempre tem trazido isso, diferentemente, eu sempre uso como referência o AB, que você tem várias você vê realmente o AB assistindo, não só cobrando, mas assistindo os advogados, e você vê que a gente no CREA é totalmente órfão disso, né? E quando eu falo órfão, não é nem de mimizice, não, tá? É realmente fato. De fato. Eu queria ter um sistema que me atendesse, um sistema que atendesse a demanda do profissional, como é o slogan daqui, né? De engenheiro para engenheiro, que olhasse um CREA, tá aqui, ó. O CREA é feito para engenheiros, tá? Então, esse é o intuito nosso, esse é o intuito do nosso podcast, da nossa realidade, o anseio da classe, né? Não querendo ser soberbo, não é isso, mas eu vejo que isso que eu tenho recebido direto tem sido uma voz que, para nossa classe, para atender não só uma demanda de entidade, nada contra, porque nós também dependemos do relacionamento com as entidades, tá? Dependemos. Muitas entidades nos representam ou trazem para a nossa realidade demandas que nós precisamos, cursos específicos, conhecimentos técnicos específicos, como você mesmo disse aqui, parcerias específicas que os associados precisam e nós, como profissionais, precisamos. Mas, como exclusivamente profissionais, nós dependemos de um sistema que não executa, isso é um fato, né? Irmão, gostaria que você deixasse para a gente aqui uma mensagem, já caminhando para o encerramento. Queria que você falasse de verdade o que você quer deixar para os nossos colegas, tá? Para os seus amigos. Queria que você olhasse para a câmera e deixasse sua mensagem para quem está chegando, para quem está tendo esse vislumbre, né?
eu queria que você deixasse... Para você, vou te fazer 3 pedidos. Uma mensagem para o cara que está saindo e se formando, beleza? Eu quero para o cara que teve peito de empreender, entendendo que ele lutou por isso, tá? E a opção de empreender é ele se posicionar na engenharia para o mercado e para ele, ok? E para o cara que está nessa condição e vislumbra uma evolução profissional visando o mercado de trabalho fora da sua empresa. Então, eu queria que você deixasse essas 3 mensagens. Então, vamos lá. Para o recém-formado, né? Inevitavelmente eu vou incluir o CREA nisso, tá? Eu deixo aqui o meu pedido para o próximo presidente, que agora as eleições vêm em julho, né? Que olhe mais pelos recém-formados, né? Eles precisam de apoio, né? Eu digo isso porque eu passei isso na pele. Então, olhe mais, tente parcerias com prefeituras e estados e empresas, né, privadas, de alguma forma de inserir esses recém-formados, porque o nível de exigência é muito alto para uma pessoa que está se formando, né? E isso pode ser melhorado. E para o recém-formado eu digo o seguinte, cara, não desista. Se o mercado não te absorver, vai na marra, vai igual eu fiz, vá como autônomo, entendeu? Tem mercado, tem área. Lembrando sempre que é uma inserção, é um início, tu não vai ficar rico, você não vai ficar milionário, nada disso. Mas é uma inserção onde você vai adquirir experiência, conhecimento prático, que foge um pouco do que a gente aprendeu dentro de sala de aula, né? Então, assim, vai, cara, vai. Se tiver com medo, é o famoso vai com medo mesmo, né? E para nós, que temos um pouco mais de tempo de formado, né? Eu deixo uma seguinte mensagem. Vamos olhar com mais carinho para nossa engenharia, vamos tratar ela com mais carinho, porque é uma profissão que é fundamental na sociedade e às vezes as pessoas não levam isso em consideração, não conseguem enxergar. Na nossa cultura, né? A gente nasce, a gente cresce sabendo que o advogado ele é importante, que o médico ele é importante, mas o engenheiro não. E sim, cara, é uma profissão que eu tenho muito orgulho de ser e que eu vejo às vezes muitos profissionais que não levam a profissão a sério. Então leva a sério. O mercado ele exige de fato que você seja bom no que você faça. Então se profissionalize, faça cursos, entendeu? E que você leve a engenharia a sério, porque é uma profissão muito bonita e que leva muito orgulho para quem está ao redor, né, Ronaldo? Tipo, hoje eu falo com muita propriedade, assim, eu tenho muito orgulho do que eu faço e eu sei que as pessoas que estão ao meu redor olham para mim e falam assim, caraca, bicho, tu é engenheiro, sabe? É muito legal, é muito legal. Bom, eu sempre gosto, né, em todos os meus textos, assim, ainda que não deva, isso já é inerente a mim. Eu sempre coloco um engenheiro em caixa alta, a primeira, sabe, da importância do engenheiro. Assim, como eu sempre digo, eu vivo da engenharia, teoricamente, há 24 anos, tá? Eu fui buscar um estágio no primeiro período. Eu fui fazer AutoCAD no primeiro período. Eu fui um cara que sempre fui buscar o conhecimento, de ter o conhecimento, não deter, né, mas absorver o conhecimento para que eu pudesse compartilhar. Mas eu me apaixonei pela engenharia no meu primeiro período. Então, a minha história eu sou filho de mãe solteira, né? Tenho uma irmã por parte de mãe, praticamente seguimos durante a vida nós 3. Quando eu terminei o 2º grau, eu tinha a opção de dar apenas um tiro. Fiz os vestibulares para as públicas que eu queria, passei para todas elas dentro do que eu queria, e uns amigos meus já faziam engenharia. E eu sempre fui muito bom de exatas, então os caras falavam, pô, Ronaldo, se tu vier para engenharia, é molezinha. E na época que eu terminei o 2º grau, você escolhia entrar na faculdade pública no primeiro ou 2º período. Você já fazia o vestibular direcionado. Eu botei todos para o 2º porque eu vim numa pegada de estudo
muito pesado e queria ter um tempo para descansar a mente. E aí eu fiz o vestibular de engenharia, fui terceiro colocado no vestibular de engenharia, entrei, que era muito próximo à minha casa. E aí eu me apaixonei pela engenharia, abri mão das matrículas que eu poderia ter feito pública para poder fazer engenharia numa privada, e sempre fui estudando, sempre fui me aprimorando. E quando eu estava no 8º período de engenharia, eu fiz um concurso para o IFAM, tá? Fui o 5º colocado, eram 8 vagas, e não pude tomar posse porque eu era apenas um acadêmico. Então, eu digo que a engenharia é para quem realmente se apaixona por ela, entende ela, vivencia ela. Eu brinco, né? Engenharia às vezes é um relacionamento tóxico que nós temos, mas entendemos o processo dela. Porque, como eu falei, exige da gente tempo. Muito, muito. Como você falou, muitas das vezes a gente sabe que o nosso filho está doente e a gente está numa obra lidando com um monte de gente que também tem alguns problemas, e o nosso foco é entregar o nosso melhor ao final do dia. Então, essa é a reflexão que eu deixo, né? Deixo para você, profissional, não se perca em meio aos problemas da engenharia, continue apaixonado pela engenharia. E a engenharia é isso, né? A engenharia é para quem ama. Nós somos solucionadores de problema, mas também somos realizadores de sonhos. Eu sempre digo isso. O sonho de alguém, o sonho no negócio de alguém, o sonho por alguém que vai passar por essa obra de arte, né, que você vai deixar. Porque por menor que seja a sua obra, ela é uma obra de arte. Assim, a engenharia nos ensina, né? Então, queria agradecer você por esse tempo, por essa dedicação. Hugo, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra. Aqui o nosso podcast é assim, né? Feito de engenheiro para engenheiro. Um abraço e muito obrigado pelo seu tempo.